Olá, queridos, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Bom estarmos juntos, espero que a sua semana tenha sido abençoada e que você possa estar animado para mais uma aula hoje, né? Para mais um tempo de estudarmos aí a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui no capítulo 7 do livro de Josué, da nossa classe de discípulos. E como fazemos sempre, antes de darmos início ao estudo, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a orarmos, né? A colocarmos nosso coração diante do Senhor e buscarmos em tudo a direção e a capacitação do Espírito de Deus. Amém? Então eu quero convidar você, feche os seus olhos, ore a Deus agora, fale com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais um tempo precioso em que podemos nos debruçar diante das Escrituras Sagradas, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Através do texto de hoje, capacita-nos, Senhor, a entender verdades espirituais, a entender a Tua vontade acima de tudo, para que possamos, Senhor, aprender, entender, avançar, mudar talvez algumas coisas necessárias em nós, para que possamos, Senhor, viver debaixo da plenitude que o Senhor tem para cada um de nós. Assim, Senhor, colocamos esta aula, pedimos a direção e orientação do Teu Espírito, graças te damos nessa hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, semana passada a gente estudou o capítulo 6 de Josué, um capítulo top, né? Um capítulo muito interessante, com muita coisa acontecendo, né? Coisas grandiosas, afinal de contas, não é sempre que você tem um capítulo que está falando de uma grande batalha, de uma cidade que está sendo conquistada, né, através de um ato tão sobrenatural do Senhor em derrubar ali os muros, né, e dar vitória ao povo de Israel. Então, capítulo 6 sempre tem algumas coisas muito interessantes para a gente estudar, para a gente dedicar o nosso tempo, e eu tenho certeza que a semana passada a aula foi muito boa. Mas o capítulo 7, que nós vamos trabalhar hoje, também é um capítulo maravilhoso, porque ele é uma continuação do capítulo 6, né? Nós vamos ver aqui o pós-batalha, né? As coisas que sucederam após a batalha e após a conquista, né, de Jericó, e talvez, né, entender como essas coisas que são reveladas ali após a batalha, né, como isso afetou, como isso acabou trazendo alguns aspectos, né, influenciando algumas coisas do que ali em diante iria acontecer, tá? Talvez se a gente terminasse só o capítulo 6, né, e não entrasse no capítulo 7, talvez a nossa visão seria assim: poxa, né, Deus fez algo sobrenatural. Desculpa, engasguei aqui. Deus fez algo sobrenatural, Deus fez algo grandioso, Deus derrubou aquelas muralhas, né? Deus fez com que o povo entrasse ali, tomasse a cidade, eles tomaram a cidade, conquistaram uma cidade que eles não teriam condições, né, capacidade, poder, né, poder bélico para fazer isso, a não ser que Deus agisse de uma forma sobrenatural, e foi exatamente o que aconteceu. E aí então a gente entende que, segundo as ordens que foram dadas pelo Senhor e foram transmitidas ali a Josué, a todo o exército ali que estava cercando Jerusalém, a gente vai entender então que, bom, maravilha, então eles conquistaram, né, eles separaram todos os metais ali para serem usados para o Senhor, e eles destruíram tudo, certo? Errado. Não foi bem assim que acabou acontecendo, né? O famoso hashtag só que não, né? Se a gente ler aqui, eu quero ler com você o versículo 1, e a gente vai começar a entender os desdobramentos ali de algumas coisas que elas acontecem no final dessa batalha, ou pelo menos eventos que aconteceram. Um evento de forma muito clara, é descrito aqui, um evento que acontece, e acontece, é óbvio, quando a conquista está ali sendo feita, né, já tomado ali a conquista,
mas os desdobramentos do que vai acontecer. Então eu quero que você possa ler comigo aqui o versículo 1, para a gente entender um pouco, né, desse desdobramento que está sendo colocado aqui. Diz assim: mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Eu estou aqui em Josué, livro de Josué, capítulo 7, verso 1. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Bom, você com certeza só de fazer a leitura, você percebeu o quê? Houve infidelidade. Né? E é interessante que aqui o texto trata que houve infidelidade dos filhos de Israel. E vale a pena a gente, né, prestar atenção, porque quando ele começa a relatar a infidelidade, ele não começa dizendo sobre o que Acã fez. Ele coloca que a infidelidade foi dos filhos de Israel. Né? Então ele não está dizendo, olha, Acã foi infiel porque ele fez isso, porque ele pegou a capa, porque ele separou ali os ciclos, ele escondeu os ciclos de prata, isso, aquilo. Não, ele fala, foi o povo de Israel. Tanto que o texto diz, né, que se acendeu a ira do Senhor contra os filhos de Israel. E às vezes para nós, né, isso pode soar um pouco estranho, porque assim, mano, foi o cara, por que todo mundo, né? Por que todos estão sendo responsabilizados? É importante a gente entender que é a tomada da terra, que é o restabelecimento agora desse povo, né? Não apenas como o povo que saiu do Egito, não apenas como o povo que ficou 40 anos no deserto, não apenas o povo que do outro lado do rio venceu ali os 2 reis e estava entrando, mas a ideia da nação, a construção de uma nação que é dirigida, guardada, que tem um Deus, né, que é algo tão poderoso que o próprio príncipe dos exércitos do Senhor aparece para Josué. Então a gente não pode simplesmente desconectar as coisas e fazer uma leitura muito superficial, baseado às vezes no que nós, como nós entendemos hoje as coisas, né? Mas ir para o texto, né? Olhar para o texto e a gente entender que, eu falei isso na aula passada, né? Que a conquista de Jericó, vamos começar por Jericó, né? Não era apenas Deus preocupado em dar algum tipo de treinamento para o exército, para o povo que estava lá. Na verdade é muito mais o Senhor que faz do que propriamente o povo, né? Mas eu disse que quando o Senhor pede, o Senhor diz assim, olha, não toquem nas coisas malditas, né? Não toquem ali, todas as outras coisas vocês matem, vocês destruam, vocês queimem, apenas a questão dos metais que sejam separados para uso nas coisas do Senhor. Quando o Senhor colocou isso, e eu expliquei essa questão do espólio de guerra na aula passada, né, na aula 6, eu disse que isso, além de tudo, né, não era apenas a questão deles estarem tendo a primeira vitória e de fato efetivamente estarem entrando na terra e conquistando a terra segundo a promessa do Senhor, mas também um teste de fidelidade. A fidelidade deles para com o Senhor, a fidelidade do povo de Deus para com o Deus deste povo. A fidelidade que envolvia a obediência, a confiança, né? E fazer aquilo que Deus estava pedindo, até porque, né, quando você vai estudando o livro de Josué, você vai ver o quê? Que essa relação, né, de Deus com o povo, né, essa relação de Deus estar orientando, de Deus estar falando, né, do povo estar obedecendo e fazendo as coisas segundo a direção do Senhor, isso vai se repetir muitas e muitas vezes dentro do livro. Ou seja, né, é um caminhar que estava começando ali, e desde o começo o Senhor já estava alinhando, né, trazendo esse alinhamento de como as coisas deveriam ser. Tá? Então há um teste de fidelidade, né, o teste da obediência, né, quando ele fala, olha, destruam tudo, né, todas as outras coisas têm que ser destruídas, mortas, né, apenas os metais. Deus está testando o coração, testando a fidelidade, queridos, não porque Deus precise saber,
Tá? Na verdade, se até o que vamos falar já é conhecido do Senhor, na verdade, quando a gente vê na Bíblia essa questão de Deus provar, de Deus saber, isso é apenas uma forma, né, para a gente entender o que Deus está fazendo. Então traz uma linguagem, mas não é para que Deus saiba, é para que nós, né, aqui no caso, né, para que este povo veja, né, perceba se eles são fiéis ou não. Então a prova não é para Deus saber se Deus sabe se é fiel ou não, mas é para que eles vejam o que está no coração, para que eles vejam que apesar de Deus muitas vezes ser fiel, né? Deus muitas vezes não, deixa eu corrigir, de Deus sempre ser fiel, muitas vezes nós não somos fiéis, né? A palavra de Deus já fala isso, que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, porque Deus não pode negar a si mesmo, a sua essência, o seu caráter, quem ele é. Então, o teste aqui era a questão toda, vocês, né, isso vocês vão separar e todo o restante vocês vão destruir e matar, e não podem ficar com nada. Então o teste era exatamente isso, né? Nesta grande luta agora de uma grande cidade que traria grandes espólios, o Senhor está dizendo: não peguem nada, não fiquem com nada. Olha que prova, né? E talvez aí nós poderíamos dizer assim, olha, né, a gente poderia tentar entender a bondade de Deus e falar assim, poxa, mas uma prova dessa, né? Deus poderia, né? Imagina quantas coisas, quantas roupas, quantas coisas haveriam de espólio, né? Tirando a questão dos metais preciosos, né? Mas quantas coisas poderiam ter sido guardadas, né? Quantas coisas interessantes, quantas coisas bonitas que as pessoas poderiam ter pego como espólio, que poderiam estar colocando nas suas tendas e arrumando e fazendo, né? E talvez se Deus deixasse isso, as pessoas iriam dizer, Deus maravilhoso, né? Glorioso, Deus nos abençoou. Mas exatamente diante de um quadro como esse, em que tudo traria a ideia de bons espólios, o Senhor fala, vocês não vão pegar nada. Era justamente para que o coração fosse provado, era para justamente assim provar essa obediência ao Senhor, né? Nós vamos obedecer o Senhor, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos descansar sabendo que Deus tem o melhor para nós, a provisão dEle, o cuidado dEle, ou nós vamos desejar tanto essas coisas, nós vamos olhar tanto para essas coisas ao ponto de desejar possuí-las, tê-las e desobedecer o que Deus estava ali pedindo. Então esse é um teste, e esse teste, quando Acã falha, né, esse teste há uma responsabilidade sobre a nação. É claro que depois o Senhor vai tratar a questão de Acã, o que ele fez, mas há uma responsabilidade. Por quê? Porque é uma construção de uma identidade, né? A falha de um não podia ser vista apenas como a falha de um, mas esse senso do povo, né? Esse senso da gente olhar e não é diferente, irmãos, se a gente pensar nos dias de hoje, quando nós vemos um irmão cair, um irmão falhar, quando nós vemos algumas coisas às vezes tão erradas que são feitas em nome de Jesus por aqueles que estão ali dizendo que estão falando em nome dele, ou, né, em nome da própria igreja, e muitas vezes a gente olha com uma atitude muito individualizada e fala assim, esse é problema dele, foi ele que fez, foi ele que caiu, foi ele isso, mas na verdade a gente deveria fazer uma reflexão, até que ponto não é todo o corpo que sofre, até que ponto não são todos que acabam pagando um preço, né, por conta disso, tá? Se a gente for pensar hoje em dia, né, tanto que a igreja evangélica, às vezes, né, os evangélicos acabam sendo mal vistos por vários escândalos que já aconteceram, né, e pensar que até que ponto, né, isso não tem nada a ver comigo, porque foi talvez alguém que eu não conheço, alguém distante, alguém isso que fez, mas querendo ou não, isso trouxe um peso, isso trouxe uma responsabilidade, isso acabou né, manchando alguma coisa, né? Então não dá para ser tão simplista muitas vezes e falar assim, isso é problema do outro, porque querendo ou não, diretamente ou indiretamente, há muitas coisas que acabam afetando o próprio povo de Deus, né? Seja aquilo que entristece o Senhor, e seja aquilo que muitas vezes envergonha o Senhor, né? Ou envergonha, melhor dizendo, o nome do Senhor diante daqueles que não conhecem. Então o Senhor responsabiliza a nação,
Porque existe aquela questão do senso de cuidado de si mesmo, né? Mas também onde cada um tem que cuidar da sua vida, mas também o senso para com o outro, também do outro, né? Essa questão dessa responsabilidade coletiva, né? De nós zelarmos uns pelos outros, de nós orarmos uns pelos outros, de nós estarmos atentos, né? Até porque vocês vão ver aqui na questão do texto que o que o texto dá a entender que apesar de Acã ele ter pego, né, não foi uma coisa, na verdade, que ninguém sabia, né? Na verdade, houve um acobertar aí. Você vai ver muito disso por conta do que depois vai acontecer no julgamento do Senhor sobre ele ali, né? A consequência não será somente sobre ele. Então, pode ser, isso está colocado no texto de uma forma indireta, né, subjetiva, né, de que talvez apesar dele ter feito, dele ter pego, dele ter escondido, né, isso houve um acobertar, né? Eu não fiz, eu não peguei, mas eu sei que ele fez, eu fiquei quieto, né? E eu deixei passar, e a gente, né, põe panos quentes e dá aquela moitada, e talvez isso também faz com que a consequência se estenda, né? Não somente a Acã, mas a outros ali, o que acaba sendo muito triste. Então vamos lá, a gente viu aqui o versículo 1, né? Existe essa responsabilização, né? essa responsabilidade, né? que é aferida a todos, né? Porque também o que ele estava fazendo afetaria a outros, né? E não só a outros, mas afetaria o resultado daquilo que estava sendo feito. E o que estava sendo feito? A construção da conquista, aonde eles dependiam, acima de tudo, do Senhor. Então, se alguma coisa poderia afetar esta relação com o Senhor, este favor do Senhor, deveria ser visto de uma forma muito séria. Então, às vezes a gente lê e fala, mas era muito sério o que estava acontecendo aqui. Ok? Então Acã, a gente leu aqui, Acã cobiçou algumas coisas, tá? E ao cobiçar essas coisas que ele viu, ele tomou essas coisas para si, tá? Aparentemente, ninguém viu. Ou aparentemente, né? Talvez algumas pessoas viram, fizeram de conta que não viram, ou pode ser que no primeiro momento ninguém viu quando ele fez. Mas o texto mostra aqui no versículo 1 que o Senhor viu. A palavra de Deus fala em várias passagens, né, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, que os olhos do Senhor estão atentos sobre os seus. Então o Senhor viu. Às vezes a gente pode achar que alguém não viu, o pastor não viu, o irmão não viu, a esposa não viu, o filho não viu, o professor não viu, alguém não viu, ou ninguém viu, mas o Senhor viu. Esse texto mostra isso com uma forma muito clara, tá? E aí a gente vai entender, né, quando fala que a ira do Senhor se acendeu sobre Israel. E como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo essa questão da ira do Senhor que se acendeu sobre Israel? E aí eu vou ler com você aqui o verso 2 até o verso 5, que é onde nós vamos compreender como é que a ira do Senhor se acendeu. Porque o Senhor não chegou ali e mandou fogo do céu, o Senhor não chegou ali e falou já para Josué, né, vou jogar uma pestilência no povo agora. Não, diz apenas que se acendeu a ira do Senhor, e automaticamente, assim, aparentemente, né, o Senhor não foi já falar de cara com Josué ou com alguém, simplesmente que se acendeu a ira. E como se acendeu a ira do Senhor, né? Deus vai tratar essa situação. Ela está escondida, ela está oculta, mas o Senhor vai tratar essa situação. E aqui no texto, quando a gente lê aqui, né, e eu quero ler com você aqui do versículo 2 até o versículo 5, fala assim: ora, enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, e não fatigues ali todo o povo, pois são poucos os habitantes. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens,
os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta de Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vamos entender isso. Vamos compreender como a ira do Senhor se estabeleceu. Bom, Josué repete aqui a mesma fórmula do que ele fez no processo de olhar ali, de conhecer a situação de Ai, para depois ele marchar contra aquele lugar. Então ele fez a mesma coisa, ele pegou ali alguns homens, espias, ele enviou estes homens, aí ele fala, olhem a terra, vejam a terra. E aí vem a informação para nós que a cidade para onde eles se dirigiram, ou o caminho que eles estavam fazendo, o próximo lugar que eles passariam é por essa cidade chamada Ai. Uma cidade pequena, comparada agora da onde eles estavam, uma cidade bem pequena que ficava ali a oeste de Jericó. Tá? Essa palavra Ai, ela é traduzida como ruína. Mas isso não quer dizer que a cidade em si chamava ruína naquele tempo, né? Alguns estudiosos inferem, né, que esse nome, né, esse significado do nome Ai foi colocado aqui muito mais pela influência, né, pela aquilo que de fato aconteceu ali, né, essa ruína, essa queda ali, que tem a ver com o que acontece com o povo aqui na sequência, tá? Eles vão lá, eles olham a terra, eles voltam e falam para Josué, né, beleza, olha, não precisa disponibilizar todo mundo, né, eram mais de 40 mil soldados, não precisa mandar todo mundo. Eu acho que ali que um grupo de 2.000, 3.000 homens é suficiente para conquistar essa cidade de Ai. Por isso já dá para perceber, irmão, se ele está falando 2.000, 3.000, depois a gente viu na sequência do texto que foram ali uns 3.000 homens, ou seja, perto de 3.000 homens, se esse foi o número que foi enviado, é porque na verdade a condição de defesa de Ai era bem menor do que isso. Tá? É claro que um exército, um soldado, um comandante, seja o que ele for, ele vai ver uma situação de confrontação, né? Ele fala, olha, tem um número X de soldados nesse lugar. É claro que ele não vai colocar tipo 1 por 1. Pelo menos 2 para cada um, pelo menos o dobro, ou às vezes o triplo, que é para que você tenha uma invasão rápida, eficiente, tá? Com menos dano possível. Então quando ele coloca ali 3.000 homens ali, vamos supor que a capacidade de defesa da cidade fosse ali, no máximo, 1.000 homens ali. Uma coisa pequena, uma coisa que não precisaria mobilizar um exército inteiro, cansar todo mundo com o movimento. Manda um grupo menor, mas um grupo mais numeroso, e esse grupo toma o lugar ali, né? E eles ganham ali tempo, descansam, né? Se organizam. Havia uma lógica no que um desses comandados está ali falando. Então o texto diz que quando eles vão ali, se mobilizam e vão atacar, né, essa cidade, que é uma cidade pequena, com uma capacidade de defesa pequena, eles são o quê? Eles são derrotados. É isso que o texto diz, eles são derrotados. Ou seja, no ataque que eles fizeram, eles já foram derrotados e eles perceberam que não estavam conseguindo lidar, tanto que o texto diz que foram 36 homens, né, que eles tiveram baixas ali, que 36 homens foram mortos ali. Eles perderam 36 homens e provavelmente por estarem fugindo, é porque provavelmente eles perceberam que a forma como estes homens estavam lutando contra eles iam perder muito mais. Então eles preferem bater em retirada, em recuar, do que tentar insistir mais tempo ali e o número de baixas ser maior. Então quando você lê o texto aqui, né, eles estão, o texto diz que os homens de Ai puseram eles em fuga, tá? E diz que eles perseguiram, ou seja, não apenas eles repeliram os soldados israelitas, né, ao redor da cidade, como eles também foram atrás.
Ou seja, os caras ganharam moral mesmo, estavam na moral, foram atrás, foram perseguir, que é uma forma de intimidação. E eles foram perseguir, o texto diz que eles o feriram na descida, e é interessante esse termo que é usado porque isso tem muito a ver com a questão da topografia ali da região de Jericó, né? Ali daquela região do Vale do Jordão ali. Então, eles foram perseguindo os homens ali de maneira em que é como se a retirada, obviamente, foi em direção a Jericó, e aqueles homens estavam atrás, quase que indo até Jericó na perseguição. Então, tenta imaginar, queridos, porque essa foi a primeira derrota deles, depois de um grande acontecimento, né? De um acontecimento assim tremendo, que foi exatamente, deixa eu tirar, sabe, deu calor aqui agora, um acontecimento tão inspirador quanto o que eles viram acontecer ali em Jericó, e agora eles estão sofrendo uma primeira derrota, né? E imagine a surpresa deles, do que eles viram, né, um momento antes ali, quando houve todo o embate, e agora eles estão ali literalmente, né, com o rabo no meio das pernas, fugindo e tendo os inimigos atrás ali tentando matá-los, e eles correndo, né, quase que para salvar a vida, para não se perder. Tentem imaginar essa situação, queridos, né? Por isso que o texto diz aqui, quando a gente olha, né, no versículo 5 ainda, diante disso, né, o texto vai falar que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, né, se desanimou, eles se desanimaram completamente. E é interessante essa expressão, porque ela é usada antes. No capítulo 2, quando Raabe descreve o coração do povo, o coração do rei, dos príncipes, ela usa exatamente essas palavras, né? E agora nós temos uma virada icônica aqui, porque se lá no capítulo 2 Raabe está falando que o coração do povo, dos príncipes, do rei havia se derretido, né? Agora, na verdade, a gente está vendo o coração daqueles homens que fogem ali, estão abatidos, e quando eles chegam ali em Jericó, né, aquilo gera um grande abatimento para as pessoas ali, tá? E eu acho interessante, né, apesar do texto não falar isso, mas quando fala, né, que aqui no versículo versículo 4, que os homens de Ai os puseram em fuga, porque naquele momento Deus estava usando essa ira que se acendeu sobre Israel. De que forma? Né? Capacitando os homens de Ai, dando aos homens de Ai condição, né, de resistir e de virar o jogo. Observe como nessa palavra, quando fala que 3.000 homens atacaram a cidade, no verso 4, mas os homens de Ai os puseram em fuga, eu vejo exatamente isso. Eu vejo um grande sinal do Senhor. Eu sou com vocês. Se eu não for com vocês, isso me faz lembrar muito as palavras de Jesus. Deixa eu encostar aqui um pouquinho isso. As palavras de Jesus, quando Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. E quando Jesus fala isso, ele já tinha caminhado muito tempo com aqueles discípulos. Aqueles discípulos tinham visto grandes manifestações do Senhor. Aqueles discípulos tinham recebido a autoridade do Senhor, e eles tinham expulsado demônios, curado pessoas. Eles tinham sido grandes instrumentos de Deus. Mas Jesus os relembra dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se essa história passasse talvez no Novo Testamento, eu acho que nós veríamos como se o Senhor dissesse, né, tivesse dizendo assim: olha gente, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não conquistam nem essa cidade, que é muito menor e muito inferior ao que vocês conquistaram. Na verdade, vocês só conquistaram a cidade anterior porque eu fui com vocês. Queridos, nós temos que entender, talvez às vezes nós não nos apercebamos disso, mas precisamos cada vez mais nos aperceber o quanto nós somos dependentes do Senhor. Aí no verso 6, Josué, juntamente aqui com as autoridades, né, diz que ele rasgou as vestes,
prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então você vai ver essa postura, né? Diz que ele rasgou as suas vestes, né? E aí depois ele se prostrou em terra, junto com os outros ali, eles deitaram pó sobre as suas cabeças. Essas ações, né, elas são muito típicas do Antigo Testamento, né? Não apenas entre o povo de Israel, muitas dessas práticas eram práticas comuns dos povos ali do Antigo Oriente Médio, tá? Não só essas, mas haviam outras, algumas bem proibidas pelo Senhor, como se cortar, era comum a prática de se cortar, mas você vai ver também outras que eram bem típicas dos israelitas, por exemplo, a questão de o choro do pranto, né? Batidas no peito, né? O levantar as mãos, o deitar-se ou sentar-se em silêncio, o vestir-se de pano de saco, o jogar, né? O salpicar os cinzas e o pó da terra sobre as cabeças. Você vê esses hábitos aqui. Mas o que é interessante é que eles estão fazendo isso, né? Eles estão agindo assim diante da arca do Senhor, ou seja, eles foram procurar, eles foram diante do Senhor, eles foram para a presença do Senhor, eles foram buscar ali a presença do Senhor, e nós temos que entender isso, né? Que nós precisamos buscar a presença do Senhor, não apenas buscar a presença do Senhor porque alguma coisa deu errado, não deu certo, porque nós contávamos que algo ia acontecer, aquilo não aconteceu, mas nós temos que ir para a presença do Senhor sempre. Precisamos colocar tudo diante do Senhor, porque eles não entenderam, Josué não entendeu, aquelas autoridades não entenderam, talvez na cabeça deles, mas nós fizemos tudo certo, tudo que o Senhor pediu para fazer nós fizemos, nós rodeamos a cidade, nós ficamos em silêncio, nós tocamos a trombeta na hora certa, nós colocamos a arca na hora certa, né? O Senhor respondeu derrubando as muralhas, então a coisa aconteceu exatamente como o Senhor disse que iria acontecer. Então o que está acontecendo agora? Por que nós somos derrotados dessa forma, dessa maneira? Então eles vão e eles ficam ali diante do Senhor e eles permanecem nessa situação, que é uma situação que envolve humilhação, né? Que envolve estar diante do Senhor e se colocar ali, né? Numa prostração diante do Senhor. E às vezes, irmãos, é o que nós precisamos fazer. E às vezes nós não fazemos, nós ficamos correndo para lá e para cá e tentamos entender com a nossa mente. Às vezes nós temos que apenas nos aquietar e ficar quieto diante do Senhor, e não há muito o que dizer. Até porque Josué não sabia o que tinha acontecido, só Deus, né, até então sabia o que havia acontecido ali. E há coisas que Deus sabe, nós não sabemos ainda, e precisamos estar diante do Senhor, né, e colocar ali, Senhor, estou aqui, estou em humilhação porque não sei o que fazer, não sei o que está acontecendo, não sei o que aconteceu, não sei o porquê disso. Então quando nós não sabemos nada, a única coisa que nós podemos fazer, querido, é ficar diante do Senhor, é estar diante do Senhor. Amém, queridos? E aí você vai ver que ele permaneceu até tarde, né? E ele vai falar com o Senhor. Então disse Josué, verso 7, Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Josué abre o coração dele e ele coloca as preocupações dele, que é exatamente o que a gente tem que fazer. E às vezes quando a gente abre o nosso coração e a gente coloca algumas inquietações, a gente vê de fato algumas coisas que estão dentro de nós. Eu não sei se você percebeu nessa leitura, né? Ou se você não percebeu, volte a ler o texto depois com atenção, que as palavras de Josué são palavras amargas. Mas nessas palavras amargas, o que ele fala, ou a forma como ele fala, ela é muito semelhante às mesmas reclamações, ou ao mesmo tipo de reclamação
que os israelitas fizeram no deserto, depois que eles saem do Egito. Depois você compara lá com Êxodo 16, Êxodo 17, depois você compara com Números 11, com Números 14, com Números 20. Então você vê ali, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Os israelitas lá atrás também fizeram isso. Por que nos fizeste atravessar o mar? Por que nos trouxeste até aqui para sermos derrotados, para morrermos no deserto, para sermos derrotados por este povo, para passarmos fome, para passarmos sede? Eles falam, né? Ele fala, para nos entregar nas mãos dos amorreus. Antes tivéssemos ficado no além do Jordão. E o povo de Egito lá falou a mesma coisa, antes nós tivéssemos ficado no Egito. Lá nós tínhamos comida. Só que é interessante como a nossa memória, muitas vezes, ela pode ser seletiva, né? Quando ele fala de ficar do outro lado do Jordão, e obviamente, né, ele não poderia trazer essa questão lá do Egito, mas ele traz uma situação que aparentemente não era tão ruim, mas era complicado. Ele não poderia ficar com toda a nação, ele não haveria espaço, não haveria condição de ficar ali, no além do Jordão, da onde eles vieram. Mas agora Josué parece que esquece disso. Josué parece que se esquece disso e agora ele está dizendo assim, mas seria melhor se tivéssemos ficado lá. Assim como o povo do Egito lá atrás falou, melhor se nós tivéssemos ficado lá no Egito, nós tínhamos comida, nós tínhamos isso, nós tínhamos não sei o que lá, e agora nós estamos aqui passando necessidade. Então, esse é o grande problema da memória seletiva, e às vezes quando nós falamos algumas coisas, fica muito evidente, né, às vezes, algumas coisas que estão no nosso coração, como o nosso coração expõe, né, algumas coisas que precisam ser tratadas. Você vê tantos anos de Josué com o Senhor, Josué agora à frente dos exércitos do Senhor ali, mas Josué ainda tinha uma referência ainda, que numa hora dessa ainda o fez pensar exatamente da mesma forma, como lá atrás o povo, a geração anterior havia pensado, e como aquilo foi destrutivo e foi ruim para ela. Então esse pensamento não era nada daquilo, da forma como eles deveriam pensar, né? A memória seletiva, ela faz isso, né? Então, tanto que você pode reparar, quando a gente está feliz com alguma coisa, né, com algum contexto, com alguém, né, a gente ignora os fatos, né? A gente ignora os fatos e é tudo maravilhoso, né? Mesmo que os fatos estejam ali dizendo, olha, cuidado, alerta, né, perigo, mas a gente ignora. E às vezes quando a gente está triste, a gente está mal, né, a gente também se esquece, né, de algumas situações que foram muito mais complicadas e a gente fala, olha, né, antes eu tivesse naquela situação, antes eu tivesse assim, não tivesse assado, mas a gente se esquece dos detalhes que quando a gente estava naquela outra condição, que a gente parece agora querer estar lá, porque nós estamos dizendo que agora é muito pior, e a gente esquece tudo que houve ali, tudo que foi ruim ali. Por quê? Porque às vezes nós temos essa memória seletiva que é pequena, né? Mas apesar disso, queridos, o versículo 9, né, apesar de toda essa miopia de Josué, né, Josué não deixa de ter um raciocínio interessante, porque ele vai falar assim, ele vai dizer, Senhor, né, se então Israel vai ser derrotado, né, então esses povos vão se juntar, eles vão ganhar força, eles vão vir aqui e vão nos exterminar, e o problema não é nem nos exterminar, o problema é que o que será, né, o teu nome, porque o que está em jogo não é nem o povo, o que está em jogo é o teu nome, porque o Senhor tem planos, promessas, o Senhor está por trás de tudo isso, né? Então ele traz que a grande questão ali não era nem o povo em si, a grande questão era a reputação do Senhor ali, né? Moisés também utilizou isso, dizendo, Senhor, né, se o Senhor fizer isso agora, né, as nações vão olhar e, né, cadê a promessa, cadê o Deus que faz, né? Então ele coloca essa questão para o Senhor, ele fala, Senhor, não é nem uma questão nossa, né? É uma questão que no final, na verdade, é o nome do Senhor, é o testemunho do Senhor que vai ficar prejudicado, né?
ele traz essa questão. Veja, não porque de fato Deus poderia ser manipulado com essa afirmativa, tá? Ok, gente? Porque senão parece que Deus é uma criança insegura, né? Que quando você vem e fala, mas tem isso, né? Ele recua. Não. Na verdade, a ênfase que eu quero dar não é porque o Senhor poderia ser influenciado por isso, mas é justamente que apesar de todo esse contexto, né? Josué entendia o que estava em jogo ali, né? Em jogo estava o grande testemunho do Senhor, era o nome do Senhor. O que Josué não queria é que o testemunho do Senhor fosse prejudicado diante das nações. Então, o foco é esse. Ok, queridos? O foco é esse. Aí nós temos do versículo 10 até o versículo 15 a resposta que o Senhor vai dar. Então aqui ele diz assim: o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Ele fala, verso 11, Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com eles, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Olha que resposta que Deus dá, querido. Deus não dá uma resposta superficial. Deus não vira e fala assim, é isso. Deus mostra mais do que... Observe que Deus não aponta. Deus poderia falar para Josué, Josué, foi Acã, traga ele amanhã, tal hora, traga ele diante da arca e nós vamos resolver essa situação. Não. A visão de Deus sempre é muito maior. A visão de Deus é mostrar muitas vezes o que pode estar no coração dos homens, não só no coração daqueles que fizeram e intentaram mal, mas também daqueles que talvez não tiveram coragem de fazer. Coragem de fazer. Mas o desejo está lá, a coisa está lá, e talvez, se Deus não tratar, não corrigir, hoje não fez, mas amanhã pode fazer. Quando a gente olha para o texto aqui, como é que o Senhor começa a conversa? Né? O Senhor fala, levante-se. Levante-se. Né? Por que você está aí prostrado? Observe assim, né, que, ok, Josué foi lá com as autoridades, eles prantearam, ficaram diante do Senhor, mas o Senhor manda ele levantar. Ou seja, o Senhor manda ele ter atitude, ter postura. Há coisas, querido, que nós vamos para diante do Senhor, há coisas que nós colocamos em oração, há coisas que nós colocamos em clamor ao Senhor, mas, queridos, há coisas que têm a ver com a nossa atitude. Há coisas que não adianta apenas a gente chorar, orar e falar com o Senhor e, né, sei lá, pedir perdão ao Senhor. Apesar que aqui Josué estava buscando entender, mas muitas vezes nós fazemos isso. Senhor, perdão, eu errei, eu pequei, eu falhei. E é como se o Senhor dizendo, levanta, levanta, você vai ficar aí, por que você está aí prostrado? Levanta porque muitas vezes vá tomar atitudes. Tome atitudes. Senhor, eu errei, eu falei que não devia, então tome atitudes. Resolva, peça perdão, repense as suas atitudes, repense os seus atos. Então existem coisas, irmãos, que nós colocamos diante do Senhor e deixamos lá, mas existem coisas que nós temos que tomar atitudes para resolvê-las. Então quando o Senhor fala, levanta, porque você está prostrado. Aí o Senhor começa dizendo, olha, Israel pecou.
Observe que ele não fala que foi Acã que pecou, ele fala Israel pecou. Violaram a aliança, se apossaram. E é interessante aqui porque o Senhor vai destacar, mostrar a seriedade da ofensa. Não é apenas falar que fulano fez, mas entender, querido, né, a ofensa que houve, né? Então, Israel pecou, eles transgrediram o concerto, a aliança que eu fiz, eles tomaram aquilo que era maldito, pegaram aquilo que não deveriam pegar, e ao pegarem o que não deveriam pegar, né, primeiro me desobedeceram, furtaram, porque não era deles, né? Então eles pegaram das coisas malditas, desobedeceram a Deus, furtaram, porque obviamente quando ele se fala furtar, não é o furtar dos povos que estavam ali, que eles conquistaram, até porque as pessoas morreram. Furtaram porque você vai ver que ele pegou ciclos de prata, ciclos de ouro ali, e isso era o quê? Isso era do Senhor. Então eles estavam roubando o quê? Estavam roubando o Senhor, porque eles estavam pegando coisas que o Senhor havia separado para ele, ordenado que seria para uso das coisas do Senhor. E mentiram por quê? Porque fizeram de conta que estava tudo certo, que não pegaram nada. Puseram as coisas debaixo da sua bagagem. Então observe que o Senhor usa o sentido plural ali para falar de Acã, porque é uma responsabilidade de todos, e talvez até de alguns, porque talvez alguns simplesmente ficaram quietos ali vendo. Não sei. Mas o Senhor traz essa questão, ele mostra, olha, tá vendo isso? O Senhor vai colocar, ó, isso é sério. O que eles fizeram é sério. Eles transgrediram, eles passaram dos limites do que Deus havia instruído, né? O pecar é isso, o pecar é você errar o alvo de um padrão já estabelecido. Não é que eles fizeram na ignorância, que eles não sabiam, eles sabiam. Era conhecido o que eles tinham que fazer, o que eles não podiam fazer. Então eles transgrediram, né? Eles passaram o padrão do que o limite, né? Que o Senhor instituiu, tá? Depois aqui, aí o versículo 12, ele vai dizer assim, por conta disso, ele fala, olha, por isso que os israelitas não conseguem resistir, por isso que eles fogem, né? Ou seja, porque eu não estou mais com vocês. Enquanto vocês estiverem assim, vocês são dignos dessa destruição, vocês merecem, porque vocês fizeram coisas erradas, né? É a questão do pagamento, aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o salário do pecado é a morte, né? Então, o pagamento, que salário é pagamento, né? O pagamento das obras, né, que são pecaminosas é esse. Então o Senhor está dizendo, olha, né, vocês são merecedores da destruição, são merecedores de serem derrotados. Então o pagamento da desobediência de vocês, o pagamento por terem roubado, por terem pecado, por terem mentido, o pagamento de vocês será esse. Vocês não vão conseguir resistir. Por quê? Porque eu não estarei mais com vocês. Enquanto vocês não destruírem, não tirarem o que foi consagrado à destruição. Então, ou seja, enquanto vocês não resolverem, não santificarem, não arrumarem, essa vai ser a situação, seja em Ai, ou seja para qualquer outro lugar que vocês forem, eu não serei mais com vocês. E vocês não conseguirão resistir, né, lidar com os desafios, vocês vão fugir. Então é isso que o Senhor está colocando. Né? Existe um padrão absoluto que o Senhor estabeleceu e que o Senhor exige que isso funcione, né, com o seu povo, tá? Então existe um padrão consistente que o Senhor estabeleceu aqui no texto para Israel e da mesma forma serve para mim e para você. Então o Senhor não iria permitir que a partir do ato de Acã a nação se tornasse corrupta, porque a nação percebesse que não haveria consequências, que apesar de eles estarem pegando, ignorando, né, rompendo esses padrões que o Senhor estabeleceu, né, Deus iria continuar dando vitória, favorecendo. Mesmo que isso viesse de apenas um homem, como veio, né, mas Deus não permitiria que isso tornasse, porque isso iria contaminar. A mesma coisa o Senhor fez lá atrás
com Ananias e Safira, quando eles também tentam enganar ali com a questão do valor que foi vendido o terreno, tentam falar que venderam por um valor, pegaram uma parte do valor, entregaram dizendo que o valor era todo aquele, tentaram se passar por bons, isso, aquilo, e o Senhor trata. O Senhor usa, né, de uma justiça, que as pessoas podem falar que é dura, mas o Senhor não ia permitir que a igreja naquele momento ela já fosse, essa corrupção já entrasse nela. Então o Senhor usa de exemplo. Aqui o Senhor vai usar essa situação como um grande exemplo, como um grande ensinamento para Israel. E assim como lá, né, lá atrás, Ananias e Safira foi um grande exemplo para a igreja, tanto que diz que o episódio de Ananias e Safira trouxe temor, havia temor no coração do Senhor. Em que sentido? O povo sabia que Deus era bom, Deus era maravilhoso, Deus era Deus que salva, mas Deus era justo, Deus não era brincadeira. E a gente precisa retomar isso nos dias de hoje, porque há muito cristão que acha que Deus é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ok, queridos? Então, Deus não iria tolerar aquilo, e Deus não tolerou de fato. Tá? Aí do versículo 13 ao versículo 14, ele fala assim: vá, santifica o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem, né? E no verso 14 ele fala: apresentem-se ali, uma tribo de cada vez, depois da tribo vai escolher um clã de cada vez, depois do clã uma família, depois de uma família de cada vez, um homem de cada vez. Então, quando você pega o verso 13 e 14, você vê ali, primeiro, o Senhor estabelece aquilo que várias vezes o Senhor estabeleceu sobre Israel, essa relação da bênção e da maldição, né? Então, se fizeres, se atentarem, se guardares, se obedeceres, né? O favor do Senhor, então eu, o Senhor, abençoarei, farei, guardarei, né? E se vocês não cuidarem, não zelarem, desobedecerem, forem infiéis, eu também não vou guardar, vou permitir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então você tem essa relação da obediência, da bênção, da desobediência, da maldição, muito bem ilustrado aqui, o Senhor, de uma forma muito clara que o Senhor coloca ali. E também o Senhor dizendo: olha, vocês não vão ter mais nenhum sucesso, tá? Até que essa situação seja resolvida, tá? E aí ele começa então no verso 14, tá? A arrumar a coisa. Ele vai dizer para Josué como é que Josué iria organizar. Então amanhã vocês vão, né, se santifiquem aí, né, para amanhã, ou seja, se preparem, né, porque amanhã, como é que a coisa vai funcionar? Amanhã, né, nós vamos arrumar esse negócio todo aí. E aí ele vai dizer, olha, né, no verso 14, vocês se aprontem aí, porque amanhã cada tribo vai passar diante do Senhor, né, diante da arca, e ali o Senhor vai começar a mostrar o que está acontecendo. Tá? Então, no verso 14 o Senhor dá essa instrução. No versículo 15 o Senhor fala o que vai acontecer, né? Então, ou seja, cada tribo vai se apresentar e o Senhor vai apontar qual tribo que é, a tribo que foi separada, dentro de qual tribo, qual a família, qual clã ali, depois de cada clã, qual a família, depois de cada família, né, qual a casa, depois de qual a casa, qual a pessoa. Ou seja, né, é literalmente aquele processo que vai afunilando, né, até chegar na pessoa. E a consequência é clara: quem for achado uma coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo o que tiver. Então, o que acontece, né? Na manhã seguinte, verso 16, Josué manda os israelitas virem à frente, e aí a tribo aparece, Judá é escolhida. Os clãs de Judá vieram, foram os Zeraitas, depois do clã veio a família foi de Zimri, depois de Ziri veio à frente até chegarem a Cã, né, que fala filho de Cami, filho de Ziri, filho de Zera, ele foi escolhido. Então disse, só um paralelo aqui, antes da gente ler e fechar aqui, observe como o Senhor mostra, o Senhor aponta, o Senhor não deixa nada escondido, né? O Senhor vai apontando, vai mostrando, vai clarificando até chegar onde tem que chegar. Queridos,
Espiritualmente isso não mudou. Deus continua fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, se nós buscarmos, se nós nos colocarmos diante do Senhor, né, desejosos de entender. Deus mostra, Deus fala, Deus vai apresentando, Deus vai afunilando até que fique muito claro o que é que está acontecendo, qual é o problema. O Senhor sempre dá nomes, e aqui o Senhor apresentou para todos do povo o nome, e o nome aqui era de Acã. E aí ele confessa, a gente vê aqui, né, no verso 19, ele fala, então disse, Josué fala para ele, né, meu filho, para a glória do Senhor, Deus, diga a verdade, o que você fez, não me esconda nada. E Acã fala, é verdade, pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel, fiz o seguinte, aí ele conta, eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Então, os soldados foram, né, a gente vê que Josué fala, vai lá ver, os soldados foram, tá? Verso 23, retiraram, acharam tudo e puseram ali, apresentaram diante do Senhor, né? Então ele confessou, né? Mas veja bem, ele confessou depois que ele foi pego já, né? Naquele momento que já tem a condenação, né? Ele viu que não tinha o que fazer, ele acabou confessando ali o que aconteceu, tá? Confessou que pegou, ele viu ali que a capa era bonita, que era, aliás, a capa que não podia ser pega, ele pegou, era algo maldito, depois o dinheiro, né, ali o ouro, as outras coisas todas que eram para o Senhor, ele pegou para ele mesmo, tá? Ele tentou esconder o seu pecado de Deus, né, que não pode ser de forma nenhuma escondido. Então os soldados foram, acharam o que ele falou e trouxeram. E aí, queridos, o verso, Josué fala para ele, né, verso 24, então Josué juntou todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra, os filhos, tudo, né? Seus filhos, seus bois, seus jumentos, e tudo ao vale de Acor. E disse, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois também apedrejou os seus, e os queimou no fogo. Então, gente, assim, de forma muito clara, todo mundo foi morto. Não apenas Acã foi morto, mas a sua casa foi morta. Tá? Todos ali que estavam na sua tenda foram mortos, tudo que era dele foi morto, tá? Foi destruído, então ele é apedrejado, né? E ele é destruído, e observe, até os itens que ele roubou, esses itens também foram ali destruídos juntamente com ele. Então observe que o que ele fez não afetou somente ele, afetou o povo de forma geral, mas também afetou a sua casa, trouxe desgraça para sua casa, uma punição severa, mas que mostra, né, a insistência divina na santidade, né? O pecado de Acã, ele infectou o povo de Israel, né? Disso, e o Senhor trata, né, essa situação, e o Senhor exigiu ali a aniquilação disso, tá? De tudo que teve contato com ele, né? O que é irônico, porque depois, né, na próxima luta, que inclusive vai ser depois a luta de novo na batalha contra Ai, o Senhor vai permitir que eles pegassem os despojos de guerra, né, mostrando que na verdade o problema não era Deus ter sido ruim e não ter deixado pegar, né, é que na verdade o que havia no coração de Acã? Ganância. E a ganância foi evidenciada ali, porque o Senhor depois vai deixar, né? O Senhor cuida, e muitas vezes o problema não está no Senhor, no que Ele nos pede, o problema está no nosso coração, e muitas vezes as coisas que nós fazemos ou não fazemos, a forma como nós agimos, mostra, né, que o nosso coração ainda às vezes é rebelde, que o nosso coração às vezes não confia no Senhor, há muita incredulidade, muita desobediência. Então o texto mostra que esse caminho de Acã, né, o caminho da ganância, da desobediência, né, foi a sua destruição e trouxe muito problema. Isso fica uma lição para cada um de nós, que nós possamos nos atentar a isso e tomar cuidado, para que o nosso coração também, não a questão da ganância, mas a questão de outros sentimentos, de outras aspirações, de outras coisas, tomem de tal forma o nosso coração, de maneira que diante do que o Senhor coloca, diante do que o Senhor fala, a gente escolha
seguir o que o nosso coração está. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas dizem para você seguir o seu coração, e a palavra de Deus fala para você seguir o Senhor, seguir a vontade de Deus, fazer o que o Senhor está te pedindo. E muitas vezes você vai perceber que há um confronto, há um choque nisso, um choque do que nós queremos, do que Deus quer. Acã mostra que ele fez escolha, ele escolheu o que ele queria, e isso trouxe um grande prejuízo para todos ali. E muitas vezes as escolhas que nós fazemos, elas não trazem apenas prejuízos para nós, elas trazem prejuízo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que sejamos sábios e que possamos escolher sempre a vontade do Senhor, obedecer ao Senhor e confiar no Senhor. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com essa aula hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse tempo de ministração, e que possamos refletir e possamos olhar para o nosso coração, Senhor, e lidar. Às vezes nós ficamos lamentando as coisas, e o Senhor disse para Josué para que ele se levantasse e para que ele não ficasse. Por que você está prostrado? E às vezes o Senhor quer ver atitudes da nossa parte, atitudes em buscar e resolver e entender o que as coisas estão acontecendo, para que possamos entender, discernir o que é o nosso coração, e possamos nos alinhar corretamente à Tua vontade, e possamos nos santificar, e possamos arrumar a nossa casa, e possamos em tudo fazer a Tua vontade. Pai, abençoa cada um com esse estudo, assim eu te peço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço para você. Até mais.